Boa noite, galera! Estamos aí de volta com a nossa programação do projeto Braia Glyn Telecomunicação, do projeto Sinal da Paz Solidariedade, com novas revelações do meu pé de laranja lima. Quem não conhece, basta ir nas livrarias e comprar o livro, que resgata a nossa interação, desenvolvimento e conhecimento em questão daquilo que nós aprendemos na nossa época, que era época de roça, época de Chico Bento, época que brincar era pura diversão, né? Então assim, galera, eu hoje recebi o que eu estou recebendo de notícias, de pessoas falando sobre o livro, isso para mim tem sido gratificante, né? Porque só Deus sabe a luta que eu estou passando para poder chegar até aqui. Bem, no meu outro vídeo que eu andei fazendo, eu falei sobre a minha família, meus parentes, né, que é a Lili, a Godoy, a Totoca, a Dona Estefânia, o seu Paulo, né, a Jandira, a Lili, né, a Godoy, se não lembro o que eu falei. Então, assim, eu acho, a história está um pouco mudando, né? Como eu consegui resgatar, a história, né? Eu só fui saber da origem do filme, né, do livro, quando eu vi o filme, que era o Meu Pé de Laranja Lima, tá? Porque quando eu vi esse filme, logo que eu vi, eu baixei, gravei e salvei para mim, porque eu achei a história muito parecida com a minha história. Tá. Aí eu corri atrás, procurei os livros na biblioteca, os livros antigos, né, que eu tinha visto no site, e fui lá e comprei o livro. Comecei a ler o livro. No livro também leva o nome do meu pai, que é o Benedito Ribeiro. Bem, para quem não entende ou quem não viu, que é dessa geração, que é a segunda e terceira geração, que não sabe o que é roça, não sabe o que é plantar, não sabe o que é um alimento, não sabe o que é uma fruta orgânica, né? Então, assim, na nossa época não existia essas coisas que hoje existem dentro dos governos, até existia, mas não tanto. Hoje que está essa pouca vergonha aí de gente roubando, tirando o que é nosso, tirando o que é pobre, tirando nossos direitos, porque naquela época ainda tinha mãe e pai para poder nos defender. Eu estava vendo um episódio onde a Lili ela tinha saído de casa, depois que ela apanhou do seu Paulo, que é meu pai Benedito Ribeiro, ela viajou para São Paulo. Isso aconteceu lá na Estrada dos Teixeira. A minha irmã, a Lilia, ela viajou para São Paulo, ficou um tempo lá, tá? E isso aconteceu porque essa história ela foi baseada na Estrada dos Teixeira. As amigas, pessoas que conviveram com a gente, com a nossa família lá, contam essa história. Então isso aconteceu. Então eu recebi às vezes as ligações da Lili. Eu era muito criança, então assim, eu tinha 6 anos, então daquele tempo para lá a gente vai mantendo esse esquecimento. Quando eu tive a febre de 3 dias, que eu fiquei de cama, que eu comecei a ter visões, revelações dentro dessa febre, que hoje eu vivo, né, eu vou dar um exemplo aqui de 2 visões que eu vi nesse sonho. Eu acho que eu cheguei a comentar no outro vídeo a respeito disso. Bem, eu morava na Estrada dos Teixeira. Cenas da novela do Meu Pé de Laranja Lima foi gravado na Estrada dos Teixeira. Eu estava vendo também uma outra parte na novela, onde Zezinho vai para a escola, né, que ele vai de carroça. Para a pessoa que é da minha região aí, da Taquara, da Estrada dos Teixeira, presta bem atenção quando o Zezinho vai andando, né, com a carroça. Ali vai mostrando aquela paisagem que era da Estrada dos Teixeira, para poder pegar o Largo da Capela, que é onde fica a igreja, que eu soltei a bomba pela primeira vez, como mostra na novela, que é da Sagrada Família, que fica na estrada do Rio Grande, e para poder chegar à escola da Francis Haime, que fica no Pau da Fome. A gente muitas vezes ia andando, porque naquela época não tinha muito ônibus, não tinha muito recurso. Então, como era um lugar pacato, um lugar que era floresta, onde havia muitas reservas, muitas sítios, que ainda mantém-se em alguns lugares, então assim, naquela época tinha porco, a gente cuidava de bicho, porque não tinha essas coisas que hoje tem, porque tudo agora é constrangimento. Aí o que acontece? Então eu pegava carona de carroça, com aquelas carroças cheias de lavagem atrás, e ia para a escola. A primeira matrícula que eu faço é na Francis Haime, que é a primeira escola que eu vou estudar, onde a minha família estudou. Em questão do José Mouro de Vasconcelos, eu lembrava que há muitos anos atrás, quando eu tinha 5 para 6 anos, eu fui registrado no nome do Raul, que o nome oficial do autor dessa novela e do livro se chama Milton Cândido. Eu cheguei a postar aí um atestado de óbito onde ele sofreu um acidente com o carro, onde o carro ficou todo destruído e amassado. E eu lembro que quando eu cheguei lá em Nova Iguaçu, onde a Jandira morava, que logo depois que ela casou com o Raul, ela se mudou e foi morar em Nova Iguaçu com ele, perto da casa do tio dele, né, e dos primos que moram lá hoje. Se você chegar lá em Nova Iguaçu, todas as pessoas que conviveram com a minha mãe, ela fala as mesmas coisas, porque muitos ali não se davam com a minha mãe, porque minha mãe era muito nervosa. Então muitos ali, naquela região ali,
muitos ali naquela região não gostavam da minha mãe por causa das coisas que ela fazia comigo e com o Raul, que eles brigavam muito. Então o que acontece? Ela foi morar ali, então o tio dela morava ali. Então assim, não tem explicação. Aí depois, vou dar uma continuidade, porque senão eu vou falar bem curto nessa gravação, porque eu só estou para poder tentar um pouquinho tirar a curiosidade de vocês. Então, galera, lembra que no filme a Jandira, ela pega a cabeça do Zezinho e taca na parede? Né? Eu tenho a cicatriz, já vê que é? Zezinho não tem esse dente e nem esse aqui é. Se você prestar bem atenção na novela, quando ele ri, ele não tem esses dentes. Por quê? Porque naquela época, como a gente era muito pobre, eu ainda sou pobre, né? Minha família vive bem financeiramente, graças a Deus por isso. Mas eu ainda sou pobre. Eu moro aqui nessa cidade, São Gonçalo, ajudo essas crianças, desenvolvo meu projeto, que é o da Luluzinha e sua turma, para poder ajudar a trazer o entretenimento, a diversão e a criatividade, resgatando a nossa interação e desenvolvimento da nossa história em questão da nossa vida antigamente. Porque se a gente conta a nossa vida hoje para essas crianças, vira história. Porque elas não viveram nem a metade do que a gente viveu. Elas não conhecem, sabem o que é rosa, elas não sabem o que é lampião, o que é lamparina, elas não sabem o que é certo tipo. Aqui onde eu moro, eu fiz uma horta comunitária feita com caixote de feira, como você vê ali, que eu fiz o meu closet, né? De caixote de feira, aqueles caixotes que fica cheio de fruta dentro. Não, então, eu estava sem dinheiro, porque eu precisava fazer umas prateleiras para colocar os livros para poder dar início ao projeto. Aí o pessoal lá de Jacarepaguá, da Cidade de Deus, me mandou uma foto, né, com essas criatividades deles. Aí abriu minha mente, falei, pô, vou fazer tudo disso então. Aí fiz o meu brechó de caixote, fiz o meu quarto, minhas coisas são tudo feitas de caixote, o meu estúdio de gravação onde eu apresento as programações infantis que de vez em quando você vê aí com as músicas, com os desenhos antigos, é aqui na minha sala onde eu fiz também de caixote de negócio, e isso trouxe para outras comunidades essa ideia. Então muitos estão copiando. Eu lembro que muitos anos atrás, quando eu estudava na Francis Jaime, uma das minhas professoras falava assim, uma vez conversou comigo que eu sofria tanto questão dos maus tratos que eu passava na minha época. Aí uma professora falou assim para mim, Vinícius, meu nome é Marcos Vinícius, o Zezé, o personagem Zezé, ele passou a ser, por quê? Porque você lembra que o Zezinho, não, deixa eu falar da professora, porque eu vou pulando, meu filho, porque eu costumo atropelar as palavras, né? Agora, da próxima vez que eu for fazer a filmagem, eu vou escrever, porque senão eu escrevo, porque é tanta informação, né, que eu acabo me atropelando eu mesmo nas minhas próprias palavras. Bem, aí a professora falou assim, você pode morar numa favela. Aí você lá não tem saneamento básico, tem esgoto, é tudo sujo. Mas se você faz da sua casa um palácio, você resgata para outras pessoas aquilo que você fez, porque ela vai querer copiar o que você fez. E é isso que tem acontecido. As pessoas têm feito os mesmos trabalhos que eu desenvolvo, que eu acho legal, eu acho bonito. Ainda mais no mundo de hoje, né? Que a gente não está podendo estar gastando. Ainda mais aqui nessa cidade onde eu moro, que aqui parece a época do Egito. As pessoas só trabalham para poder pagar impostos, né? Nós não temos os mesmos recursos. É uma indiferença entre Niterói e São Gonçalo. As coisas que a gente compra no mercado são tudo de quinta categoria, tudo para fora da validade. Eu já não compro mais nada aqui no mercado aqui de São Gonçalo por causa desses problemas que estava acarretando problema para minha saúde. E a gente que vem da década de 70 sabe do paladar das coisas que a gente comemos, né? Então assim, galera, até quem fala mal de mim me descreve como do livro. Essa semana eu vou estar andando aí pela região, né, que eu vou estar pegando algumas falas das pessoas que conhecem a minha história e vou estar colocando em áudio para vocês poderem estar assistindo e estarem confirmando em questão daquilo que eu estou falando. Então assim, a versão portuguesa ela foi espelhada no Raul, que era o Milton, que era o meu pai, que era o meu melhor amigo, e eu tinha como pai, e foi ele que me registrou no nome dele. Perdão, assim, que Jandira naquela época, como eu não tinha registro, não sei por que até hoje eu não sei a identidade do meu pai, né, porque eles não revelam, mentiram tantos anos para mim, fizeram tantas coisas ruins para mim, que eu não acredito mais em nada do que eles falam, porque até meus filhos estão pagando por isso. Porque a minha mãe, a gente não se vê mais, né? Eu acho que eu desejei tanto tá longe da minha mãe, que hoje a gente não se vê. Mas o que acontece? Aí ela fala que eu que sou o problema, em questão do meu passado, né? Esse passado que você vê aí na novela. Mas o problema não é isso. Se o problema fosse só comigo, porque esse problema vem desde quando eu era criança, não poderia estar acarretando com meus filhos, porque meus filhos não tem nada a ver com isso. E ela nunca visitou os meus filhos, ela nunca procurou meus filhos, né? Desde criança. Então, assim, eu não a culpo por causa dos problemas que ela sofreu e que passou. Só que devido a esse afastamento, né, isso causou muitos problemas para mim psicológicos, porque eu não entendia por que a família estava agindo dessa maneira.
Quando chegou no dia que eu li o livro, que eu vi que eu tinha o nome do meu pai, que era o Benedito Ribeiro, que não sei qual é o vínculo dele com a Ivani Ribeiro, se não é irmão da Ivani Ribeiro, né, porque a Ivani Ribeiro é de Fortaleza. A minha avó, Dona Petronila, que o pessoal chama ela de Abigail, né, que é a Dona Estefânia, ela morava no Ceará. Então, assim, e o Benedito, né, o Benedito Ribeiro, ele era da Bolívia, eu tenho origens indígenas. Aí eu estava conversando aqui com uma amiga minha no áudio, que eu acabei de conhecer uma escritora, né, que ela me apresentou uma outra escritora, e ela estava me contando a história do Zé. Eu conhecia já a história do Zé, mas teve coisa ali que ela falou que eu não conhecia e que bate com a história. E o que acontece? Então, naquela época, se você for ver a história do Zé, é a mesma história que eu vivo. Eu também jogo cartas, né? Eu também tenho esse dom de ver as coisas. Eu me lembro uma vez que a minha amiga, eu comprei um jogo de carta. Eu era muito novo, eu era criança, ainda devia ter uns 13, 14 anos naquela época, antes de eu querer tentar me tirar minha vida na ponte de Rio Niterói, que hoje eu fui revelado que eu estaria aqui, hoje eu estou, né? Eu abri as cartas para ela era nova também, eu comecei a falar que ela ia passar na prova, as cartas, fui abrindo as cartas e fui falando para ela. Eu tenho um copo, uma velhinha, eu não sou macumbeiro, tá? Eu gosto, tá? Aí o que acontece? Aí eu falei, pô, Adriano, olha só, eu vejo você aqui, você vai chegar uma carta para você vai trabalhar na Marinha, você vai conhecer uma pessoa, mas essa pessoa não vai ter nada com você, vai ser só uma experiência que você vai ter. Mas assim que você terminar com essa pessoa, você vai conhecer outra pessoa, tá? E essa pessoa, você vai casar e vai ter filhos. Tudo que eu falei pra ela, em questão daquela carta, que ela não me deixa mentir, foi revelado. Foi do jeitinho que eu falei pra ela, que ela até hoje comenta sobre isso. Então, assim, eu sempre tive visões, revelações. Se eu te contar os meus sonhos que eu tive, você vai entender tudo o que se passa. Então, assim, eu acredito que se a minha família está sabendo disso, e eu estava vendo, eu fui mandar o convite, né, para o Face oficial da nossa personagem, né, que atuou como Jandira, e eu falei para ela sobre a minha história, falei das coisas, falei sobre o livro, falei sobre... Mandei algumas fotos da minha família, dos meus parentes, que são semelhantes aos personagens, e falei que talvez eu poderia ser filho de José Mouro de Vasconcelos. Eu só saberia saber depois que eu entrar com uma ação na justiça e pedisse o exame de paternidade. Tá. Aí o que ela fez? Ela não me aceitou, ela rejeitou. Aí eu achei estranho aquilo, né? Porque eu tenho alguns outros personagens que estão no meu Face, que eu interajo, ainda converso, tenho os amigos, né? Que são atores, que estão sempre em contato, a gente sempre está dialogando, sempre conversando sobre o trabalho. E ela fez isso. Aí eu achei estranho, porque eu pedi ajuda dela. Aí eu andei vasculhando o Face dela, né? Vendo assim, e encontrei um outro Face dela, que leva o nome de Vasconcelos. Então, quer dizer, ela deve ter casado com alguém do Vasconcelos, ou é parente dos Vasconcelos, não sei. Né? Então, eu sei que o sobrenome dela leva Vasconcelos. E eu vi ela lá com a família toda de Vasconcelos e tudo. Aí eu fiquei pensando, se ela fez isso, é porque realmente existe algo que eu não possa descobrir, porque foi tirado tudo de mim para mim não poder descobrir sobre esse livro. Tá? Isso se não fizer uma hipnose para eu poder esquecer, porque se fizer uma hipnose comigo de novo, com certeza eu vou contar tudo que se ouve, tá? Porque só eu que vivi aquela história. E, e ela fez isso. Então, assim, aí criou mais uma dúvida em questão da ação tomada, em questão da Superman, porque eu não a conheço. Mas se eu estou te apresentando e falando que eu sou o Zezé, para que eu vou ficar mentindo? Eu não preciso ficar dando volta para poder falar alguma coisa. Antigamente a gente mentia porque tinha medo de apanhar. Agora a gente fala a verdade e não presta. Tá? Então assim, galera, eu tenho como comprovar, até as pessoas que me conhecem me descrevem. Essa semana eu vou estar andando na casa de alguns amigos, vou pegar áudio e vídeo, vou conversar e vou gravar pra vocês verem como é que funciona e como realmente as falas das amigas falam a mesma coisa que falam na novela. Teve uma parte que uma amiga minha falou assim, ó, sabia que sua mãe desejou a morte pro seu pai, o Raul? Aí eu peguei e falei assim, como assim? É porque ela gritou bem alto lá de cima, tomara que bata e morra no primeiro poste, foi quando sofreu um acidente, né? Então eu sofri muito com a morte do Raul. O português era espelhado no Raul. Por quê? Lá onde eu morava, em Nova Iguaçu, o pai da Cristiane, o pai do Cláudio, que mora na Rua Andréia, número 105, lá no bairro de Três Corações, perto do Alto da Posse, em Nova Iguaçu, 105 era a casa que o Raul tinha comprado, que é aquela casa que aparece na novela com o poço do lado. Era daquele jeitinho ali, tá? Do mesmo jeitinho do negócio. A imagem da casa, que logo que ele para o carro, quando vai se encontrar pela primeira vez com a Jandira, é a imagem da casa de Nova Iguaçu.
Agora, se eu tento entender, porque aí eu andei pesquisando, né? Tem muitos anos de data diferente, anos diferentes. Galera, só eu posso responder esse livro. Até se eu quiser escrever uma nova novela e um novo filme, eu posso fazer. Porque quando os personagens, quando a Jandira casou e teve sua filha e foi morar com o Raul, aí eu passei a morar com o seu Paulo, com a Godoia, com a Lili, que já tava, Godoy já estava para casar com o Diego. Lili ficou ainda solteira, não conseguiu ficar com o Henrique, porque o Henrique também ele era mulherengo, a Lili também até hoje é namoradeira, então viviam brigando por causa de traição. Então assim, ela acabou não casando com o Henrique, né? E casou com outro rapaz, que hoje é mãe de um filho, né? A Godoy tem dois filhos, o Totoca tem 3 filhos, que é 2 meninas e um menino, que também hoje já é avô, tá? E a gente não se vê, devido a esse passado, em questão do constrangimento que a família possa sentir, em questão do que eu possa revelar em questão dessa novela, porque os maus tratos ela passou a ser dado depois que a Jandira casou, porque a Jandira casou, quem passou a me bater foi a Lili, a Godoy e o Totoca. Dona Estefânia nunca encostou a mão em mim. Seu Paulo também me batia, mas eu não consigo lembrar das surras dele, mas eu apanhava, eu sei que eu apanhava de cinto, eu tenho umas lembranças vagas, né? Mas ele, depois que Jandira casou, que foi morar com Raul, que eu tive aquela febre, que eu fiquei 3 dias, que foi revelado em questão da situação da febre, em questão de eu chamar a pessoa de pai, o seu Paulo ele passou a ser mais presente na minha vida, ele passou a ser mais pai. Ele trabalhava na Furnas, que fica no Pau da Fome, em Jacarepaguá, na Taquara, próximo à estrada do Rio Grande, lá do Passaredo, onde mora Kelly Key, seu esposo e sua família. E ali eu fui aí ele ia para as Furnas, então eu sempre ia caminhando com ele, e eu ficava lá nas Furnas, porque às vezes não tinha aula, porque as Furnas eram próximas, Francis Raimel, que ainda é próxima, Francis Raimel, onde eu estudei. Aí, quando não tinha aula, meu pai me levava pra ficar lá com ele lá no trabalho. Eu ficava brincando lá pela almoxerifada, né? E eu lembrava que meu pai tinha mania de escrever. E ele sempre trazia no envelope alguns documentos. Só que eu não mexia porque era a particularidade dele e eu não tinha essa intuito de ficar fuxicando coisa dos outros. E ainda tem até hoje, né? Então, assim, galera, vocês que quiserem, qualquer coisa que você quiser perguntar sobre a novela, sobre os personagens, sobre os autores, eu estou aqui para responder, porque só eu posso responder essa novela. Aqui onde eu moro, em São Gonçalo, próximo à rua onde eu moro, aqui não tem muito verde. Em frente ao mercado onde eu fazia compra, que hoje eu não faço, né, por causa desses problemas dessas mercadorias usurpadas, aí o que acontece? Não pelos donos, eu digo pelas mercadorias que são distribuídas nesses mercados aqui de São Gonçalo, que é tudo de quinta categoria, tudo ultrapassado, tudo fora da validade, né? Porque olha quantos idosos passando mal, olha quantos idosos com negócio, porque eu mesmo morando aqui comecei a ter esses mesmos sintomas, emagreci, comecei a vomitar todo dia de manhã por causa dessas mercadorias. Bem, voltando pro pé de laranja lima. Como eu te falei, eu atropelo, né? Eu não falo, eu disparo. Que mulher quando fala, minha filha, prepara o guarda-chuva que até cuspe sangue. Não é à toa que eu copiei as mulheres, né? Aí o que acontece? Em frente ao mercado, quando eu vim morar aqui, eu fui morar em Charitas, né? Lá fiquei um bom tempo, conheci as pessoas, fiz bastante amizade lá com as pessoas. Tenho os meus amigos lá, que eu adoro, aquele pessoal ali de Niterói, lá de Charitas. E depois o meu companheiro, que é o Luiz, que por coincidência também leva o nome do Luiz, que é o Luiz Carlos, ele me convidou ele me chamou para morar perto da família dele, aqui em São Gonçalo, perto dos parentes. Como eu sempre fui família, sempre fui parente, falei, pô, legal, então vamos lá, viemos morar aqui. No outro dia, quando eu fui fazer compra no mercado, o que eu avisto no meio da calçada, no meio do concreto? O pé de laranja lima. Quando eu olhei aquilo ali, me despertou, né? A menina do mercado estava comentando comigo, né? Eu falei assim, gente, isso aqui é um pé de laranja lima mesmo, né? E dali comecei a voltar novamente a conversar com meu amigo. Ele me orienta em questão das coisas que eu vivo aqui nessa cidade, me ajuda aconselhando em questão dos projetos que eu desenvolvo. E agora ele falou que é para me ter paciência e ter calma, porque o que tem que ser meu vai vir na minha mão sem eu fazer esforço. Então assim, galera, eu conto muito com o apoio de vocês. Está lá o meu pé de laranja lima, lá no meio da calçada. Às vezes eu paro ali, fico conversando, as pessoas ficam me olhando, devem achar até que eu sou maluco. Zezinho era maluco, né? Às vezes quando eu converso com meus gatos, converso com meus cachorros, e eles respondem. Aí fica os vizinhos que são, né, como naquela época tinha fofoqueiro, aqui também tem fofoqueiros, né? Aí pegava e falava que eu sou maluco, que eu fico conversando com os gatos. Minha mãe conversava com as plantas. Né? Então assim, galera, se tu acha que... Aí fizeram um filme novo agora do meu pé de laranja lima. Vê esse filme agora. Vê esse filme que foi feito. Primeiro que eu não modernizei. Continuo roceiro. Se você for ver no meu quintal, até horta eu tô fazendo.
né? A minha casa tá aí, ó, do mesmo jeito que eu sempre gostei de fazer. Nunca fui vaidoso, né? Eu sempre gostei de me vestir, mas nunca fui vaidoso, tá? Mesmo porque eu nunca me prendia a nada material, porque dinheiro não me compra, tá? Aí o que que acontece? Se eu consigo receber algo através dessa minha história, que foi publicada em livro, que virou filme e que virou novela, se eu receber alguma coisa, não vai ser carro do ano, não vai ser mansão do ano que eu vou comprar, não. Eu vou voltar às minhas origens. Tá? Eu vou comprar um terreno enorme, vou plantar todas as árvores frutíferas, vou botar uma horta, vou botar um fogão a lenha, vou fazer uma instituição onde eu possa ajudar outras crianças a ter desenvolvimento e a ter conhecimento naquilo que nós aprendemos, porque eu sou de uma época que se dava benção e professor levava flores. Estou aqui, ó. Eu sou péssimo em português, né? Tô que eu tenho um pai boliviano que ainda não tenho certeza, porque eu estou para fazer o exame de paternidade para saber se eu sou filho de José Mouro de Vasconcelos, ou se eu sou filho de Benedito Ribeiro, ou se eu sou filho do Raul, que no caso é o Milton. Tá, eu fui registrar o nome do Milton, eu não entendia. Minha mãe falava que ela falou que pegou os documentos do Milton e me registrou, porque antigamente era assim, sei lá, pegar o documento, pum, registrava. Hoje nós temos umas leis que impedem esse tipo de ações. Aí o que acontece? Então eu fui registrar o nome do Raul. Eu não critico e nem condeno, porque eu amo o Raul. Raul foi um pai para mim. Ele foi muito especial para mim. E eu sinto até hoje pela perca dele. Quando eu vejo a novela, quando eu assisto os capítulos, eu não consigo, eu começo a chorar. Porque volta a recordação no meu tempo, que o que só envelhece é a carne. A alma continua do mesmo jeito, só envelhece quem quer. Aquele médico que cuidava de mim era lá do Frei Luiz, lá na Boiúne, Jacarepaguá, Tataquara. Então todos os autores ainda se mantêm vivos. Nem todos, porque o seu Paulo já partiu, o Raul também. Então tá aí, ó, tem fotos do cemitério, tem fotos do enterro onde foi colocado. Depois que o Raul teve uma filha, que era que mostra no final da novela, ele depois teve mais um outro filho. Mas a própria tia do Raul, que é onde era casado com o tio do Raul, né, aquele que no caso o padre era o pai, né? Eu tenho foto dele também aqui. Aí o que acontece? A, a, e meu pai, Benedito Ribeiro, tinha amizade com os padres aqui, que eu lembro que quando lá na capela, tem aquela casa lá do lado da igreja católica, eu ficava ali brincando com as crianças enquanto ele ficava conversando com o padre lá dentro. Então assim, galera, eu vou parar por aqui, porque como eu te falei, eu não falo, eu disparo. Eu vou deixar para falar mais coisas na outra gravação, quando eu for falar do meu projeto e da aula de alfabetização, tá? Então eu vou estar educando, ensinando, trazendo entretenimento, a diversão e a criatividade, resgatando não só para criança, adolescente e para o idoso, mas também para todas as pessoas que precisarem, porque eu não faço distinção de pessoas. Para mim, qualquer coisa que se entregar no projeto vai estar fazendo o trabalho. E outra, ladrão que é ladrão não vem maltrapilho, vem de terno e gravata, a gente dá certo, cafezinho pra essa corja. Porque olha só como está o nosso país, cheio de corrupção. Aí botaram lá no site que a novela e o filme foi exibida anos atrás. Não é, gente. Vocês vão ver isso porque é propaganda enganosa. Desculpa eu falar assim, porque só quem pode responder por esse livro sou eu. Então assim, a história do livro, que é o meu pé de laranja lima, ela resgata a história da década de 60 e da década de 70, que é a história da minha família, com a década de 80, quando eu tinha 5 para 6 anos. José Mouro de Vasconcelos faleceu no ano de 84. O Milton, que é o meu pai, que me registrou no nome dele, que é meu pai de consideração, ele também faleceu em 84. Então assim, nessa época eu tinha 5 para 6 anos, como fala o livro. Entendeu? Então, assim, eu não vejo porque eu não estou aqui para poder fazendo isso para poder ganhar dinheiro ou para ser mais, porque quem me conhece me descreve e quem não me conhece inventa. E se for para contar a historinha da carochinha, eu deixo pro diabo, que ele adora e dá ótimas gargalhadas. Então, na próxima gravação, eu comprei um caderno onde antes, quando eu for começar a falar, eu vou escrever o que eu vou estar falando, para mim não me perder na caminhada, porque eu não falo, eu disparo, tá? Para poder eu estar passando para vocês. Eu estou assistindo os capítulos da novela, eu tenho comigo em DVD, que eu guardei com 7 chaves de ouro, né? Porque isso é meu, é minha história. Aí o que acontece? Para poder estar trazendo para essas crianças esse conhecimento na qual eles não tiveram. Eu tive 2 filhos, eu sou gay. Mulher pra mim é do nariz pra cima, o resto eu deixo pra quem gosta. O que vale é o respeito e a opção é uma escolha. Tenho 2 filhos, um filho com 17 e uma filha com 13. E nunca precisei bater nos meus filhos para poder educar. Então lá, ó, tá com a minha ex-mulher,
estão usando de alienação para poder parental, para poder jogar meus filhos contra mim. Meus filhos não têm preconceito, porque eu ensinei eles não ter preconceito. O único problema é que eles estão revoltados em questão do que falam da minha pessoa, porque eu não estou lá para me proteger. Eu não estou lá para me defender. Então assim, galera, conto, quem puder me ajudar, que puder me orientar, quiser me ajudar, eu estou aí correndo atrás, estou lutando. Um dia eu vou chegar, como o nosso amigo, meu pé de laranja lima, meu amiguinho falou, que eu chamei de meu amiguinho ainda, né, ele falou que era para mim ter calma e não ficar agitado. E deixar que no tempo certo o que tiver que ser meu vai vir na minha mão sem eu fazer esforço. Claro, eu tenho que lutar. Porque Moisés, para poder tirar o povo da escravidão, teve que lutar. José, para tirar o povo da fome, teve que plantar. Então, assim, a versão Zezé, ela só apareceu por quê? Porque quando minha mãe era de centro, que José Mouro de Vasconcelos também ia, né? Que José Mouro de Vasconcelos ia, o que acontece? Que ele que ajudava com cesta básica, lá no estado de Teixeira. Depois eu estava tentando ligar, depois que eu fui ver. Aí o que acontece? Esse nome Zezé passou por quê? Porque minha mãe, quando era nova, muito adolescente, ela não esperava pela gravidez. Então, assim, ela era muito, assim, muito inexperiente, não tinha experiência, né? Porque eu fui o primeiro filho dela, né, a nascer. E naquela época ela me contou que ela me entregou para o Zé Pilintra. Então, quando eu criança, eu falava que o meu padrinho era o diabo. Mas por que eu falava isso? Porque eu achava que tudo que era de centro de macumba era do diabo. Então, assim, com a questão do que eu aprendi, eu falava isso. Mas esse que eu falava era o Zé. O Zé tem uma história linda. É um homem guerreiro, um homem lutador. Só que as pessoas pegam isso, criam tradições, colocam em centro para poder utilizar como outros nomes. Como eu sempre falo, assim como tem a história do Zé, tem a história de São Cosme e Damião. São Cosme e Damião eram dois médicos que ajudavam as crianças em questão das necessidades que passavam. Só que as pessoas também, devido a ele ser uma pessoa boa, né, bem sucedida, botaram isso também como instituição para poder ganhar dinheiro em cima disso. Assim como ganhar dinheiro em cima de Jesus. Então, assim, galera, conto o apoio de vocês, conto com o carinho de vocês. Qualquer pergunta que vocês quiserem me perguntar em questão da novela, eu estou aqui para responder, tá? Porque essa novela, essa história é minha. Eu acredito que a Jandira, né, que é a personagem, também tenha conhecimento disso, porque para ela atuar como personagem, ela tem que conhecer o autor, para poder interpretar do jeito que ela interpretou, bem certinho como minha mãe era, né? Então, galera, conto com o apoio de vocês, com carinho, com a dedicação. Tô aqui, se eu quiser, tô aqui para o que der e vier, tá? Continuo do mesmo jeito, tô vivendo a mesma história que era antigamente. Parece que eu tô vivendo agora a história da Jandira, né? Porque eu também sou nervoso igual a ela, tá? Minha mãe fazia os copos criar asa, tá? E tacava não era para acertar não, tacava para dar o recado, porque se continuasse ela tacava para acertar, e é assim que eu sou. Hoje, antigamente a gente mentia porque tinha medo de apanhar. Hoje falar a verdade não presta. Aí quer dizer que eu tenho que mentir pra agradar? Eu, hein? Fala sério. Porque tem hora que a Luluzinha vira homem, hein? Que até os cabelos vira chicote. Mexe. Mexe. Eu, hein? É o apocalipse. Tá? Porque agora não tô mais brincando. Porque quando eu era criança, agia como criança. Hoje eu sou adulto e ajo como adulto. Tá? Não tô querendo ganhar em cima de ninguém porque esse não é meu ainda. Porque quem me conhece me descreve. Eu corro atrás, fico para cima e para baixo, pedindo apoio das empresas, comércios, lojas, residências, tudo para poder manter o projeto na qual eu trago, para poder resgatar para essas crianças aquilo que nós aprendemos. Porque educação era fundamental. E outra, ou aprendi apanhando ou aprendi de castigo, mas tinha que aprender. Porque se antigamente a gente invadia terreno dos outros para roubar fruta, a gente levava tiro de bala de sal grosso. Hoje, se a gente faz isso, a gente leva tiro de quê? Hein? Se hoje uma criança faz isso, leva tiro de quê? Antigamente, os nossos pais, os nossos amigos tinham consciência em questão dos filhos dos outros. Agora, meu filho, é um tal de mata-mata que ninguém respeita mais ninguém. Tudo por causa da porcaria do maldito do dinheiro. Se fosse assim, muitos ricos não estariam tirando a vida. Tá? Porque eu sei como é que funciona isso, né? Mesmo que se eu não quisesse ir para a igreja, eu ia carregado, chorando, mas tinha que ir. E outra, prestando atenção no que estava falando. Se hoje eu sei o que eu sei, se eu aprendi o que eu aprendi, não foi com família nem com parente, não. Eu aprendi com os outros da rua. Como eu sempre falo, em casa eu aprendi apanhando. Na rua eu aprendi com os outros. Porque, como eu falei, eu matei minha família no coração. Porque se eu não matar, quem morre sou eu. Por causa do sentimento. Então, galera, um grande beijo, um grande abraço. E muito obrigado por todos, pelo carinho. Queria mandar um grande abraço aí para nossa amiga. Deixa eu ver aqui o nome dela, que está nos ajudando. Paraná. Ver aqui, que é
É tanta gente que a gente fica até meio confuso, né? Pararam, pararam, pararam. A nossa amiga Elcia, tá? Que tá aí nos ajudando. E a outra amiga que tá. Que eu esqueci o nome agora, que tá no Zap, né? Que ainda não. Deixa eu ver se ela já mandou convite, porque tem convites aqui. Não, acho que ainda não mandou não. Mas tudo bem, olha. Aí tá aqui, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem saber sobre mim, é só entrar na minha página pela mensagem que eu estarei respondendo, tá? Não tem, pode ficar despreocupado que tem resposta na ponta da língua. A Desi Gonçalves mandava todo mundo para aquele lugar. Mexe com a língua dela se ela não tinha resposta na ponta da língua. Ela conhecia a geração dela, eu respondo pela minha geração, que a educação era diferente. Eu respondo pela geração de hoje, que a educação é de outro jeito. Um abraço de Marcos Vinícius, representando como Zezé, do meu pé de Laranja Lima, e toda a nossa equipe da Luluzinha Jovem e toda a sua turma. Grande beijo, um abraço e um bom final de semana.